agradeço. E o engraçado é que essas palavras, né, essa voz profética que Deus ele usa pessoas para dizer a mim, tudo que eu posto no nome do Senhor aqui na página, ou Deus já falou comigo, tá? Amém. Ou Ele quer falar com alguém, ou Ele está falando comigo naquele exato momento E é para alguém. e é para alguém. Amém. Então, eu falei, bom. Deus quer essa ousadia, vou ser ousada e vamos ver o que é que o Senhor tem para as outras vidas. E glórias a Deus, eu fico muito feliz, pastora Luciana, Certamente tem porque testemunhos, né? sim, 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 eu tenho assim, é muito gratificante. Eu vou dizer assim que é um ano e pouquinho da página, que quando foi eu tenho até um testemunho por trás disso, um dia eu conto a você com mais detalhes, mas foi algo que Deus ele mostrou e eu nem sabia a proporção que ia chegar e que vai chegar, como eu também Amém. acredito que a sua história de vida também você nem imaginava a proporção que chegou e que vai chegar ainda também, Amém. né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, eu fico Amém. muito feliz por conseguir alcançar os corações ali tristes, corações que estão esperando uma resposta de esperança de Deus. Eu acho que isso faz toda a diferença, contribuir na vida do meu próximo. Não é isso faz toda a Amém. diferença. Eu acho que isso é a chave da vitória, Amém. Nós né? tivemos esses dias, pastora, um desafio. Nós estudamos nos Sim, grupos de devocionais o livro do JB Carvalho, Os 21 Dias de Transformação, o Metanoia. sim, E ao final desse material, claro, a gente foi super impactada, né? Eu fui muito impactada, eu já tinha visto esse material antes, mas comecei a mexer e guardei. E aí eu sim. falei, não, tempo de quarentena, é hora da metanoia, vamos lá. Isso. E ao final, no último não, 3 dias antes de terminar, é, Deus falou comigo, você também tem as suas limitações e está impedindo o meu agir. E aí eu falei, Senhor, minha limitação é com essa live. Eu não gosto. Sim, E aí eu falei, então desafie-se. E aí sim. foi uma proposta de Que desafio bom. intensa. Eu marquei as lives às tardes, todas as tardes e Sim. todas as noites desta semana, para de fato vencer. E eu, por fim, até gostei, viu? E é muito E, bom porque você vai expressar o que Deus quer falar para as outras sim, pessoas, né? E eu tenho certeza que já tem muito frutos disso, pastora amém, Luciana. E eu muito amém, feliz por ter tomado essa coragem, corajosa. O amém. Senhor ele chama corajosos, né? Tem que ser É, corajosa. Isso. e falando de coragem, eu de vez em quando consigo assistir. Às vezes não consigo assistir tudo, mas às vezes consigo entrar em alguma live sua e algum vídeo, eu Sim. consigo assistir. E assim, a força da tua voz me impacta, me Glórias contagia, a me Deus. inspira. E eu, Sim. quando fiz aí a propaganda, falei, pode todo mundo vir, ouvir, Glórias a Deus. aprender Sim. e que o Espírito Santo te use com toda Amém. liberdade, com Amém. toda ousadia e com a Amém. força que a tua voz produz em mim. Amém, amém. Glórias a Sei que vai Deus. produzir na vida dessas meninas também. Glórias a Deus. Amém, amém. Amém. Esse é o nosso Deus, é maravilhoso, né? E quando eu fez esse convite a mim, e como eu disse, eu sou muito grata. A sua mente, no que ela te limita, o que a mente limita, né? E eu fui procurar, pastora Luciana, o que é que pode limitar uma mente, né? Sim. Eu, sendo especialista em gestão de emoção há 8 anos, eu respiro gestão de emoção e cada vez mais eu acredito que está, na realidade, quanto mais eu vou buscando, mais eu vou acreditando que tem muito mais a se cavar. Então, é muito amplo a mente, né? E eu fui Amém. entender um pouco do cérebro. O cérebro, nós vamos entender que ele tudo necessita, a mente humana, ela necessita de uma história, né? E essa história, ela simplesmente é o que vai nos impulsionar a viver aquilo que a gente sonha para nós ou não. Então eu vejo que
O que pode limitar uma mente é a forma de pensamento. Quando a dificuldade está na vida dessa pessoa, acontece de uma forma, de um dinamismo de vida que ela não tem o controle em determinadas áreas. Isso vai dificultar, vai limitar a mente dela. Mas Sim, isso nós já sabemos também, né? E hoje eu tirei até um versículo, um capítulo, na realidade, que ele se encontra em Lucas, que vai falar de Marta e Maria em sim, dualidade de pensamentos, né? Jesus, ele é hospedado, a palavra vai dizer em Lucas, no capítulo, eu tenho até 38, a partir do 38, vai dizer que Jesus, ele é hospedado na casa de Marta e Maria, e Marta, nos seus afazeres, nos seus aconteceres da vida dela, ela perde uma oportunidade de ouvir a Jesus. sim, Enquanto Maria, gerenciando bem as emoções dela, ela consegue parar e ouvir o mestre. Né? Isso é bem nítido quando Marta chega a dar ordem para Jesus. Ei, Jesus, manda ela me ajudar nos afazeres, né? E Jesus, ele diz, horas, Marta, Marta, você está aí atarefada com tanta coisa e deixou, né, de perder a fatia melhor do bolo, a cerejinha do bolo aqui, que é a minha presença na sua casa. Então eu vejo que o que falta hoje, nos dias atuais, é o gerenciamento das emoções, pastora sim, Luciana. sim, Só que para isso nós temos que entender, né, o que é que nos impulsiona a tomar certas decisões que eu gostaria de fazer diferente. Então a nossa vida ela vai se resumir numa base. Essa base é o nosso pensamento que é impulsionado pelos nossos instintos, e os nossos instintos é o mecanismo natural de sobrevivência da nossa espécie, isso é a base, conectada aos 5 sentidos, tato, visão, olfato e paladar. E através de toda essa junção da base, nós somos seres psicossomáticos, e através do que nós aprendemos, experimentamos e vivemos, somos seres pensantes e com uma mente sugestiva, né? E também um cenário criado de vida pela nossa família, pela escola, pelos acadêmicos, e isso faz com que nós nos tornamos não seres pensantes, e sim um ser mais instintivo, pelo mecanismo sim, de sobrevivência. Então eu vejo o coach como, né, você também é uma coach, e eu vejo como o coach ele vai abrir os olhos das pessoas, mas nada justifica a ciência da palavra de Deus, da sim, Bíblia em si. Eu já estudei a palavra de Deus de várias maneiras, né? De formas tanto mais religiosa quanto também a palavra de Deus de uma forma psicológica, de estudos também. E eu sim, aprendi uma coisa, pastora Luciana, que a palavra de Deus ela já tem tudo. Ela tem como você lidar com o depressivo, lidar com a verdade, ansiedade, lidar com verdade. uma síndrome de pânico. Tem toda a base, a história, tem tudo o que você necessita para você ter um entendimento consigo Amém, mesmo, né? amém, amém. Eu vejo dessa forma, de uma forma que como é que eu vou ter uma gestão de emoção se eu não me conheço, se eu não sei a minha natureza, se eu não sei Sim, quem eu sou, para onde eu vou, né? sim, E quais são os meus impulsos, aquilo que eu gostaria de neutralizar. Então, há formas, há um mecanismo para tudo isso, mas que nem sempre é igual para todo mundo. Por isso que eu falo, as pessoas têm que se encontrarem, né? E é esse sim, encontro de vida. Eu vejo pela minha vida, pela minha história, e as emoções básicas, raiva, o medo, a tristeza, o afeto, a alegria, que vai fazer toda a diferença. Como eu me emociono mediante as dificuldades e mediante a minha situação de vida, é o que faz toda a diferença, sim, não é? sim. A maturidade E disso, né? exatamente. Marta e Maria, maturidade. Duas mulheres com o mesmo objetivo, chamar a atenção do mestre.
tá ali. Marta queria chamar a atenção do mestre com os afazeres, Maria também chamando a atenção de Jesus pela atenção. E o que é que nos faz chamar a atenção de Jesus hoje para ele mudar a nossa história? O que a nossa mente nos limita a ponto de eu olhar para o meu casamento, olhar para a minha vida financeira, olhar para o meu profissionalismo e dizer assim, não tem mais jeito, não dá mais. O que limita é a minha forma de pensamento. E como é que eu penso diferente? Me recriando, né? Entendendo quem eu sou, a natureza que eu tenho Amém. e entender que a vida é uma vivência, uma experiência e um aprendizado. Entendendo os 5 sentidos, pastora Luciana, que vai fazer toda a diferença da conexão de vida. E o Espírito Santo, é ele que traz o entendimento, é ele que Amém. traz a cura para a depressão. Então, em muitos casos clínicos, né, como psicanalista, muitos casos clínicos eu vejo pessoas de 8, 9 anos de terapia, mas não encontrou o sentido da vida ainda. Por quê? Sim. Porque é Jesus a resposta. Não Só ele dá. que pode falar, né? Se ele não trazer o entendimento, a formação do pensamento, da situação do ambiente em que a Sim. pessoa convive, ela não vai conseguir sair daquele estado depressivo ou daquele estado de transtorno generalizado de ansiedade, né? Então, É. é tudo uma questão de percepção. Como eu percebo a vida? O que limita é a forma em que eu percebo a vida. Se eu sou Fica uma só pessoa superficial, né? ansiosa, isso, A isso. profundidade a gente só vai encontrar quando encontra mesmo quem nos criou, né? Isso, exatamente. Então Né? eu vejo, né, na experiência de vida, porque o mecanismo que eu estou passando aqui é o mesmo que a gente conhece a base, mas Hum. é uma percepção minha, né? Então é uma opinião de percepção minha de vida. E eu vejo que o sistema ele vai enfeitar demais uma coisa que é simples de se entender, que é a vida humana ao mesmo tempo complexo, a base, né? A base de você conhecer as suas emoções, o que que me deixa triste, o que é que me Sim, deixa alegre, o que é que me deixa cansada, o que é sim. que me deixa com afeto. Quando eu conheço isso, eu vou ter um direcionamento para onde eu devo seguir. Isso, Cristo, ele traz isso, o Espírito Santo, ele faz toda a Amém. diferença. Né? Pastora, eu vejo assim, esses dias de isolamento, essa semana em especial, todos os atendimentos, eu atendo mulheres e adolescentes, e aí Sim, eu faço trabalho psicopedagógico também com crianças e adolescentes, né? E eu sim, atendo, assim, a maior parte são meninas, mocinhas, né? Adolescentes, sim, né? E mulheres, né? E essa semana foi incrível, como a grande maioria, a questão foi a mesma, foi o mesmo uhum, problema. Como que a gente vê que nós estamos numa semana bastante comprometedora para as emoções, porque bastante limitante, porque é uma isso, semana onde já se cansou de ficar em casa, onde algumas tinham dificuldades, no geral, estou falando, né? Quem nos busca aí. Algumas tinham dificuldades de relacionamentos, e isso já era o mês que estavam conseguindo vencer esses desafios. Não é? Janeiro é difícil para quem começa a engatar, fevereiro começa, e aí depois logo em seguida parou. E agora, as consequências desse isolamento chegando e limitando. Por que eu lembrei disso? Porque você estava falando da questão do funcionamento. Eu preciso saber como sim, que eu funciono. isso, E foi isso, incrível que uma explicação da neurociência para elas, do quanto nós somos seres relacionais. E este momento já começou a sentir falta essa necessidade básica do pertencimento, do sim, convívio, e então que a gente precisa usar de criatividade para que a gente isso, continue pertencendo e continue respeitando o isolamento. isso, E como só esta informação já trouxe clareza. Então, é forma de ver as coisas exatamente como a pastora está sim, dizendo,
e da gente aprender a lidar com algo que a gente não tem controle, não pediu, mas que, de fato, neste momento, tem limitado a mente de muitas mulheres e principalmente adolescentes. Né? Você deve estar vendo isso aí também. Sim, sim. Né? Sim, e eu vejo, pastora Luciana, que o ser humano, né, passando por toda essa base dele, qual é o impulsionamento? É a interação, é o instinto de associação. Então, conforme vai ficando essa quarentena, eu vejo pelos meus 2 filhos adolescentes aqui, eles estão assim cansados de ficar em casa, né? E são adolescentes, tá com os hormônios à flor da pele, precisa fazer um exercício ou algo. Mas nessa fase aumentou 200% as mulheres sendo abusadas dentro de casa, a violência doméstica tem aumentado devido à falta de gerenciamento das emoções. Então, quando eu gerencio as emoções, que é o instinto natural de sobrevivência da nossa espécie, são as emoções básicas, que depois disso vem todo um emaranhado de pensamentos e de histórias de camadas, mas a base, as emoções da raiva, do ódio, da alegria, da tristeza, né, do prazer ali, elas ficam muito mais evidentes quando o ser humano ele não se associa. No entanto, Deus, né, tem uma comprovação da associação de Deus quando ele faz o homem e a mulher. Então, ele vai trazer essa associação. Ele coloca o homem e a mulher no jardim para que eles possam se associar. E é através do quê? Dessa emoção que Deus trabalha. Então, como Deus trabalha na emoção, em capítulo 3 de Gênesis, pastora Luciana, também o inimigo trabalhou na emoção de Eva e a palavra diz que ela viu o fruto e achou desejável, gostoso e agradável e comeu. Né? Sim. Ela desejou, então o desejo veio de uma emoção. Quando nós não gerenciamos esses nossos desejos, o impulso da raiva, o impulso do medo, o impulso do ódio, o impulso da tristeza, eu passo a ser uma pessoa no piloto automático. E se eu estou no piloto automático, eu estou perdendo tempo. Perdendo tempo para quê? Para distrações. Por isso que eu vejo o meu trabalho como uma contribuição para mulheres. Né? Agora a consultoria tem sido online, faço presencial, mas tem sido online devido a essa quarentena. Mas o que faz toda a diferença é o gerenciamento. O gerenciamento do meu marido nervoso em casa, como eu trato ele. O gerenciamento dos meus filhos casa, como eu, os meus traumas do passado, quem eu era, a minha criação, o meu início de vida, a minha infância, a minha adolescência. Então, quando eu gerencio bem aqui dentro de mim quem eu sou, eu consigo viver uma vida extraordinária em Cristo. Sim, pode falar, Hoje pastora. Eu perguntei no grupo do Telegram, no nosso canal lá do Telegram, o que limita, né? Eu perguntei aqui no Instagram também. Se o medo limita e paralisa, né? E muitas vezes é um medo que nem sabe do quê, né? Não sabe se... eu vejo as adolescentes em especial, elas não estão entendendo do que elas estão com medo, mas de verdade estão com medo, começando a criar coisas na mente, ou paralisar de fato aí os circuitos aí, deixando o medo tomar conta. E conta pra gente um pouquinho também aí na sua prática, essa questão do que paralisa e do que limita a gente conquistar aquilo que Deus já nos deu, já nos chamou, né? Já nos chamou para fazer. Às vezes, uma coisa que nos limita é a falta de saber para que Ele chamou. Mas o que eu vejo que, além da falta de propósito, de clareza de propósito, é o medo. E agora tá todo mundo com medo, né? Então, conta pra gente um pouquinho, tá, pastora?
Olha, o medo, ele é um instinto natural de sobrevivência da nossa espécie, então ele vai fazer parte do instinto, tá? Sim. Qual é o instinto mais forte nosso? É o da sobrevivência e depois o instinto sexual, tá? Mas o medo, ele vai estar entre o instinto de sobrevivência. Quando nós sentimos medo de algo que não sabemos, o nosso corpo ele vai entrar em um estado de alerta, liberando o cortisol, que é o hormônio do estresse. E quando ele Uhum. libera o hormônio do estresse, a nossa mente ela trava, o nosso corpo ele trava, e o meu estado emocional ele vai ficar em alerta o tempo todo, tá? Eu posso ter medo da comunicação com outras pessoas, por isso que eu acho que é interessante a roda da vida, né? A roda da vida vai é, colocar os pontos e as áreas realmente de 1 a 10, o quanto a pessoa ela está com déficit naquela área. Então faz toda a diferença também. Eu gosto de É trabalhar nessa sim. questão da roda da vida. Mas Também, muito. agora, sim, depende, né? O caso, depende também a É, pessoa. mas eu gosto bastante. Eu fiz ele um pouquinho Sim, diferente no livro Fortalecendo Mulheres, eu achei que tinha deixado um sim, pertinho. Eu fiz ela um pouquinho diferente, né? Eu chamo de análise das áreas da vida. E sim, assim, para que ficasse acessível para todo mundo, porque eu tenho o hábito de fazer essa ferramenta todo começo de mês. sim, Todo sim, começo de mês eu vou revisar, eu vou olhar como que está a minha roda da vida. E sim. especialmente nesse tempo agora, e até é uma ferramenta que quem quiser depois pede pelo WhatsApp, pelo Telegram, que a gente disponibiliza porque você encontra até no Sim, Google, isso é né? legal. Sim, E isso é assim, bom, isso é bom. é claro que com a nossa com a abordagem do profissional muda totalmente, né? A gente Com realmente certeza. vê o que fazer a partir da avaliação. Mas, Exatamente, pastora Luciana. mas eu faço todos os meses, para mim, Sim, para eu ver, ainda mais nesse sim, período. O que eu posso fazer? Eu não vou sim. ficar parada, né? A coisa tem que rodar. Exatamente. Sim, tem que rodar. E o medo paralisa. O medo do quê? O medo do meu casamento fracassar, por eu não saber gerenciar as emoções, então eu não sei gerenciar a emoção que vem dos ciúmes. Eu não sei gerenciar a emoção que Sim, vem do meu filho um pouco mais áspero dentro da minha casa. Eu não sei gerenciar a emoção financeira e eu estou passando por uma situação financeira que está abalando o meu casamento, está abalando a minha vida com os meus filhos, está abalando a minha muda saúde. tudo. É. Muda tudo. É o medo do fracasso, o medo do esse medo, ele tem tudo a ver com acionar a área de sobrevivência nossa. Tema de E faz defesa, com que né? a gente fica esse sistema de defesa e faz com que a gente fique É. alerta. Então aí eu como demais, eu brigo demais, eu me afasto com dor de cabeça todo dia do É. marido e pulo a vida sexual que é necessário para não só o relacionamento, mas é necessário para a vida humana também, no casamento, lógico, né? E é isso, o medo, ele vai fazer com que a sua vida ela simplesmente fique estagnada no quê? Na repetição dos traumas, na repetição das incertezas, das decepções, das frustrações do seu passado. E o Deixa eu fazer um inimigo vai pedido para as usar isso. meninas. Sim. Fazer um pedido para as meninas que estão aqui, gente, aproveita, coloca aqui os medos de vocês, as Uhum. perguntas, os questionamentos, aproveita, vocês não estão percebendo a qualidade Isso. disso aqui, aproveita. Isso é Ô, pastora, interessante. uma Sim. coisa que você acabou de falar, eu amo o versículo Gálatas 5:1 e que fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu estou na fase de que Deus tem ressignificado algumas palavras na minha vida. E a Glória a liberdade é Deus. uma delas para que eu possa trazer essa fala também. E Isso. como é verdade isso que você acabou de dizer, que é uma maneira de ficar voltando para o jugo da escravidão. Quando a Isso. pessoa era escrava do medo, escrava da ansiedade, escrava da depressão, era escrava Isso. da rejeição. E tudo isso, Isso. quando vem como fantasminha de volta, limita. Sim. E aí a Limita. gente acaba. Aí a pessoa acaba não conquistando níveis maiores. Por quê? Porque ela está resgatando coisas que não fazem mais sentido no hoje. Sim. E são Sim. fantasminhas do ontem.
E aí você sim, para pensar, alguém colocando aqui, medo de falar em público. Eu tive, sim, falei hoje à tarde, na live da tarde, eu fui uma criança que se alguém olhasse eu quebrava. E sim, eu depois eu fui, imagino. na sala de aula, eu era muito quietinha. E eu tinha realmente muita vergonha. Ou de falar em público, de me expressar em público. Antigamente existia uma bênção que se chamava magistério. Sim, Era o sim, curso, era sim, o curso normal. E o curso de magistério, eu fui aluna e fui professora do magistério. E o curso de magistério fez diferença na minha vida. com Eu passei certeza. a me expressar, porque eu tinha que romper aqueles limites. E eu parei para pensar, não, mas como eu vou dar aula se eu tenho vergonha? Eu não tinha mais. Sim, Então, às sim, vezes, a gente não dá isso, conta de coisas que hoje não fazem mais exatamente. sentido. Por que está indo Isso. buscar lá isso? Uhum. Olha aqui colocando, medo de que as pessoas pensam e do que faço sempre Sim, estar errado. isso vem como uma autoaceitação, né? Isso já precisa ser trabalhado, uma aceitação, a autoaceitação. Eu não preciso da aceitação de pessoas. Nessa situação, tanto escrava do passado, como nessa falar em público, isso vem ligado à aceitação. O que é Sim, que eu preciso ser aceita para poder expressar a minha voz para o mundo, né? E na realidade amém. nada nos limita, é tudo ilimitado, né? Cristo é ilimitado. E pastora Luciana, eu acredito nisso, é, nessa liberdade. Cristo é liberdade, mas também ao mesmo Amém. tempo ele nos ensina. É níveis. É como o profeta, ele vê o limiar, saindo um limiar do templo e que depois ia se alastrando como um rio, né? Que passava da canela dele para o joelho, para o lombo, para a cintura, para o lombo, e ele mergulhava, né? Isso é o Sim, conhecimento de Deus. Porque as pessoas também, elas ficam amém. reprimidas, que eu estou vendo aqui. Reprimida por quê? Porque não tem, muitas vezes, uma formação acadêmica. Mas a formação acadêmica, ela simplesmente ela é pergunta e resposta pré-determinada já. Sim, Eu tenho clientes, né? Eu tenho clientes que são doutoras no que fazem, têm 2 doutorados, têm mestrado, mas na hora de pilotar a vida, não consegue pilotar a vida. Por verdade, quê? Porque a verdade. vida é simples. E Harvard, essas faculdades, né, elas dão toda a base, as informações, despejam informações, mas não cria, não faz Sim, a estrutura humana mesmo. E aí a pessoa fica sem saber. Vamos supor, as pastoras têm conhecimento, mas o que é o conhecimento? O conhecimento, será que ela está tendo uma limitação de diplomas? Ou será que o conhecimento aqui vai muito além do que o diploma que nós estamos sim. vivenciando agora? Né? Tem tudo isso também. Em nenhum momento na escola, né? Eu faço um trabalho numa escola com adolescentes. Eu sou apaixonada por Sim, adolescentes. sim. E já é o quarto ano que eu trabalho nessa escola com coaching. E não é Uhum, algo que a gente leva algo tão protocolado, mas a uhum, base do coaching, né? A base de perguntas, né? sim. E assim, a base de avaliações, de reflexões. E assim, eu amo saber que existem lugares que estão abrindo portas para essa educação Sim. emocional, porque a possibilidade dessas limitações se romperem logo é muito maior, Sim. porque eu vejo Igrejas que também, né, pastora? isso, Igrejas também, isso né? mesmo. Sim. Semana retrasada eu estava com os adolescentes, com eles não, né? Eu fui à igreja, mas os adolescentes estavam assistindo de casa. Sim. E como é importante a gente trabalhar isso desde sempre, desde a criança, para que a gente possa. Isso é uma estratégia tão terrível, é uma cilada tão terrível Sim. colocar limitações na nossa mente, porque Sim. é Sim. fato que todo mundo tem um propósito.
Então, eu Claro, queria até claro. deixar isso aqui para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Deus não Sim. errou com ninguém. Não, não, Ele não. tem o mundo. Então, quando a gente tem limitações, tem duas coisas. Ou a gente está falhando como Marta e Maria, está deixando de ouvir aquilo Sim, que ele quer, 10 coisas até. Ou a gente está demais na vida de outra pessoa, então a gente está querendo viver a vida do outro, sim, ou a gente sabe o que tem que fazer e fica parado pensando na minha força e não na sim. força que Deus está me dando. Eu gosto, Exatamente. eu gosto da expressão, eu gosto tanto que até entrou nos nossos materiais aí, curso e livro, que a gente Sim, precisa olhar para a gente e falar, desperta o que está dormindo. Porque exatamente. tem áreas da vida de muita gente que está dormindo e está sendo minada, dormindo com uma canção de ninar cantada pelo inimigo das nossas almas. Sim. E a palavra diz, pastora, né? O meu povo perece por lhe faltar conhecimento. Sim, Né? O sim, conhecimento, ele. O que é o conhecimento em si? O conhecimento é sim. tudo que você consegue gerenciar as emoções, né? Uma gestão de emoções que é a vida perfeita? Não, é a vida equilibrada, né? Eu equilibro o meu casamento, eu falo a hora que necessita falar, eu me calo, Sim, mas tudo isso também é um processo, pastora Luciana. Eu isso. vejo assim, né? Um processo que não é do dia para a noite, por isso que eu agora, em breve, eu tenho 3 livros, pastor, escrito, mas precisando lançar. Olha só, eu vou Olha, lançar o SOS Relacionamento Blindado em uau, breve agora. Vai ser maravilha. algo prático, mas que também tem ali toda a ferramentas de autorreflexão, autoafirmação, 21 dias para mudança no relacionamento, mas num Amém. todo, né? Vai ser bênção para a glória de Vai. Jesus. Como eu acredito que os seus livros, o seu curso também, ele é para agregar na vida das pessoas. Então eu vejo Isso, o são quê? ferramentas. Sabe o que que eu vejo muito, pastora? A comparação. Por É, exemplo, eu tenho um dom, eu tenho uma missão, quem eu sou, o que é a realidade, é o que todo mundo se pergunta, mas a comparação que eu faço através do meu instinto de associação é que vai fazer a diferença. Eu não posso me comparar a ninguém. Eu preciso isso mesmo. buscar a minha identidade em Cristo Jesus. E a partir do momento em que eu busco a identidade de quem eu sou, porque até Tá Cristo, bom. eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou. Né? Sim, Então, Cristo, ele nos instruiu nisso tudo. Então, quando eu busco a identidade, eu sei quem eu sou, eu sei lidar com o casamento, eu sei lidar com os filhos, sei lidar com as minhas mazelas, que isso vai ter e eu vou precisar neutralizar isso. E para sim. neutralizar, é isso, é você encontrar o pensamento que neutraliza. Então, por isso que, se eu tenho depressão, ansiedade, eu preciso buscar uma ajuda profissional. Aí eu acredito que Sim. é esse o caminho adequado para quando eu não consigo. Porque sozinha a gente não consegue nada, não é, Não pastora precisa. Luciana? Não precisa Sim, conseguir sozinho. sim, não Esse é o precisa. ponto. Nós somos seres relacionais e a gente não Sim, precisa resolver sozinho. Como é bom sim, quando a gente tem uns aos outros para contar. E isso. assim, isso que a pastora falou, esses dias eu acabei ouvindo muitas histórias, né, por conta desse Sim, tema. E eu estou até redigindo alguma coisa para colocar isso num vídeo. Dessa isso. questão. Eu coloquei isso num texto ontem, curto, e coloquei isso no Instagram e no Telegram. O quanto que a pessoa que vale a pena você investir é só você mesma. No Isso, sentido de que perfeito. investir para ser. Eu não Isso. adianta. Olha, isso, por exemplo, nos une. Você é coach, eu sou coaching também. Sim, Óbvio que por sim, sermos pastoras, a nossa abordagem vai ser cristã. Por sim, que com que nós temos certeza. que nos separar ou nós temos que competir? Isso, A isso, competição que eu isso. faço todos os dias é comigo mesma ontem. Exatamente. Eu olho para a Isso. Luciana ontem e eu falo, Luciana, você sabe qual é o Meu propósito de vida. Deus. É, é, Bora é, para é. frente. Hoje você tem que ser melhor, vencer mais, Do não que de forma foi ontem. ativista. Isso. Ó, sabe o que Isso. ontem aconteceu comigo? Eu vou Lá te no contar. interior. Sim.
Ontem aconteceu uma coisa interessante. Eu anotei, porque a gente nunca sabe, né? Ontem Sim, Deus falou sim, uma coisa para mim quando eu fui dormir. E olha que já era madrugada, eu estava aqui entendendo, Deus tem alguma coisa me incomodando. E eu me mostro o que é. Deus falou para mim, você passou o dia inteiro falando muito de mim, mas pouco comigo. sim. Eu acredito Uau! nisso, pastora Uau, mas Luciana. isso foi uma Meu coisa. Deus. E aquilo é lógico que isso vai incomodar, porque é ele quem dita as regras. É ele É. quem, é ele quem conta para mim qual é a minha identidade, ele que conta para mim qual é o meu desafio do dia. É ele quem conta, quem me avalia, quem conta. Ué, yes, fiquei feliz com você hoje. Venceu seus Sim, desafios rumo ao glória. propósito que eu tenho para você. Agora, se eu não falei como eu deveria falar, se eu falei mais dele do que com ele, alguma Sim, coisa ficou esquisita. sim, sim. Mas é Né? isso isso é a gestão da emoção, pastora Sim, Luciana. amém. Você analisar e, ao mesmo tempo, você entender onde está a falha e falar, caramba, amanhã eu preciso me estruturar melhor para mim Isso. ter um relacionamento com Deus, porque o relacionamento não é com ninguém, é com Deus, é Amém. exclusivo com Ele, né? E uma coisa que eu acho que tem a ver muito com a tua área. Sim, Se por exemplo, que tenho a tendência de engordar. sim, Se eu não parasse para pensar, Deus tem alguma coisa estranha comigo. Me conta o que que é. E ele contou. Você passou muito tempo sim, falando de mim, mas pouco comigo. Onde que eu ia sim. resolver meu problema se não era na barra de chocolate? Exatamente. Não é? Porque acumulou o pensamento, né? E o pensamento estava muito acumulado. Veio a ativação do cortisol, que é o hormônio do estresse, e o cérebro recebeu uma mensagem assim: precisa equilibrar esse cortisol, ela precisa do hormônio do prazer. Vai A lá no HD da dopamina. memória, exatamente, vai no HD da É. memória, procura o que é a válvula de escape, e aquela válvula de escape, para Isso, muitas pessoas, é a comida, né? isso, Isso é isso. a ideia. Vem a ideia, eu como e depois eu me sinto culpada, me Culpada, sinto um nada, me sinto olho no feia, espelho feia. Aí eu já acho que o meu marido já perdeu o desejo de mim, porque sim, ele já vai olhar para outra pessoa, vai desencadeando muitas coisas. Pastora sim. Luciana, eu lido com emagrecimento, né? E eu vejo no meu trabalho mulheres emagrecendo de 2 a 3 quilos semanais sem Eu passar vi isso fome. já. Porém, é, quando elas chegam até mim, né, eu pergunto a primeira coisa: você quer emagrecer ou você está pronta para o emagrecimento? Porque há Sim, diferença. A diferença no tempo do emagrecimento, a diferença sim. no querer emagrecer também. Então, eu vou ter que mudar os meus hábitos, eu vou ter que ter uma gestão de emoção, eu vou ter que ter hábitos repetitivos saudáveis para mim ter qualidade de É. vida, saúde e bem-estar. E Então, se amar, né, pastora? esse é impulso, Eu, se eu, amar em eu, eu vou primeiro te, lugar. eu vou te contar o que há pouco tempo eu ouvi, e foi tão bom ter escutado isso, que eu não sei Sim, se eu ouvi, se a pessoa falou exatamente assim, ou se foi como o Espírito Santo tratou no meu coração. Que a sim, gente precisa cuidar do nosso físico para dar conta do chamado. claro, E claro, aquilo pegou pesado para mim, porque eu falei, é sim, isso, eu já sou uma pessoa que gosto da alimentação saudável. Né? Eu sou vegetariana há mais de 20 anos, eu não consumo glúten por uma sim, intolerância, eu não consumo açúcar. E como que engorda? sim, Me porque não fala, está então, em... Sim, isso, então, continua, pode porque continuar. é aquele momento que a gente tem que parar de forma muito consciente e olhar, e falar, espera, não combina. Eu Isso, preciso tomar atitudes conscientes, intencionais. sim. Olha, janeiro e fevereiro foram 10 quilos embora. Isso através do quê? Através de Gestão. uma escolha. Mas Sim, primeiro veio o quê? Veio o limite, você deveria estar se olhando de alguma forma. Ai, não sim, estou gostando, não tem dá para alguma coisa continuar. esquisita. Por quê? O mais difícil, pastora Luciana, das mulheres que vêm até mim, elas dizem assim para mim: não vem com o blá 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 de que eu preciso me amar, porque como é que eu me amo estando Estando dessa assim. forma? Sim.
Então, você Imagina. não tem que se amar, você precisa descobrir esse amor que há em você. Você precisa se descobrir. Porque você não é o que você come, você é o que você pensa. Mas se você pensa de uma forma restrita, de uma forma limitada, você não consegue viver a qualidade de vida e estar feliz com as pessoas que você ama. Olha, tem uma Então, colocação aqui muito boa, sim, é, que a pessoa colocando aqui. Deixa eu ver. A Rose, estou passando por menopausa, estou tentando emagrecer, mas não estou conseguindo. Eu quero contar sim, uma coisa para a Rose e eu vou passar para a pastora falar sobre isso, que tem mais autoridade que eu. sim, O ano passado eu engordei muito. E a minha justificativa, que justificativa já é do capeta mesmo, vamos falar a verdade. A minha justificativa ano passado foi anemia. Por sim, conta de período pré-menopausa, eu comecei a ter uma anemia por conta de perder muito sangue. Eu comecei a ter uma anemia e aí, tem que cuidar, não pode fazer dieta. Não pode, não pode. Tem que cuidar. E aí, sim, oi? Quando eu me toquei do que eu estava fazendo, usando uma justificativa para me prejudicar, eu falei, para tudo. sim. Eu começo o ano com uma postura diferente. Isso. Então, Decisão. essa resposta dessa moça aqui da rua, é que eu tô sem o óculos, e eu não Da tô enxergando Rose, quem é. é da Rosimeire Rossi. Rose, Tá, Rosimeire Rossi, pastora. tá. Então, conta pra gente o que Bom, fazer aí. sim, a menopausa, ela é hormonal, então nós temos que entender que nós estamos passando por oscilações hormonais, tá? Nessas oscilações hormonais, o nosso pensamento, a nossa mente, porque tudo está com correlação à outra. Por exemplo, o meu instinto, o meu físico, por exemplo, ele está sofrendo alterações. Automaticamente vai mandar uma mensagem para o meu pensamento dizendo não está legal. Qual é a ideia para sanar tudo isso? Então, uma coisa está ligada à outra. Nesse caso da menopausa, é o distúrbio hormonal, mas vou contar de uma cliente minha que emagreceu 40 quilos em 11 meses, sem remédios, sem exercícios Amém. físicos, né? Ela é uma cristã, e sem exercícios físicos, e com 59 anos, tá? Menopausa. A tireoide, a menopausa, a diabetes, vamos dar um exemplo, a pressão alta, isso não é o impedimento do emagrecimento, da qualidade de vida. O que está impedindo o emagrecimento na menopausa, o emagrecimento, por exemplo, nos purãs da vida para hipotiroidismo ou para tireoide? O que está bloqueando é a forma de pensamento que bloqueia qualquer parte daí do seu próprio corpo. Por quê? Se você pensa de uma forma tóxica, automaticamente o seu corpo ele está se intoxicando também, tá? Sim. E não adianta eu fazer dietas restritas porque eu emagreço, não adianta eu tomar remedinho também. Eu vou emagrecer, vou, mas vai ser por um período, depois volta a engordar tudo novamente. Vou Por mudar quê? aqui. Porque camuflou na realidade, é que tem todo um processo, mas camuflou a forma, por exemplo, a raiz do problema. Então, a raiz do problema pode ser lá na infância dela, que um dia ela Sim. foi no bar com o pai, ela queria um doce, o pai não deu, aí o pai bateu nela porque ela pediu o doce e ela ficou com essa repreensão de doce. Mas o importante não é saber muito a raiz. O importante é saber para onde eu devo ir, porque eu já Isso, sei, amém. né? Eu já Amém. sei onde eu estive, eu preciso saber para onde eu vou. Amém. Então, um equilíbrio do pensamento de um cardápio mais saudável, no meu caso, como eu não sou nutri, onde é a minha base de alimentação, porque a minha cliente ela tem desde a alimentação semanal com acompanhamento, mais uma plataforma de todo do processo dela. Então, eu trabalho individual, é com ela. E Sim. aonde está toda essa base de vida? Ela vai estar da forma em que a pessoa se permite a mudar.
O emagrecimento, ele é uma escolha. Então, eu estou apta a mudanças de hábito, eu estou apta a viver uma nova história, eu estou apta a me amar mais, eu quero isso para minha vida. Eu cheguei no limite? Cheguei, então agora é a hora. Por quê? Essa base minha de alimentação é desde os meus 16 para 17 anos, dentro da academia. Eu sou uma ex-atleta do fisiculturismo, na categoria wellness. Até Uau. 2016 eu fui uma atleta e eu tive alimentações de atleta durante um ano sem chupar uma bala fora da minha dieta, tudo pesado. Eu vivia, eu respirava esse mundo do esporte, né? E nesse tempo todo, desde a minha adolescência, fase adulta, eu experimentei de tudo, desde emagrecedores, desde remédios, desde anabolizantes. Eu fui fazendo experimento até experimento mesmo, porque hoje eu entendo que era dessa forma, completamente Sim. errado isso, né? Uhum. Loucuras de quem está dentro da academia e não tem uma base sólida. Por isso que você que quer emagrecer, busca pessoas qualificadas, Sim. veja o que é que tem por trás de tudo isso, por quê? Tem que ter resultado no emagrecimento, mas o resultado É. não é no corpo, é aqui, pastora Luciana. Então a E assim, menopausa né? não é a E assim, desculpa, pastora, tá? é uma coisa que eu vejo assim, a gente está com pouquíssimo tempo, tá uma delícia esse papo. Nossa, sim, falta É, 8 minutos apenas. acho que até menos, acho Sim, que até menos, hein? É, menos, 6 minutos. é. 6 minutos. E assim, eu vejo que quem precisa, quem quer emagrecer, também não pode. Eu vejo o que às vezes eu vejo a plaquinha, né? Até de uma criança esses dias. Não pode com coisas que demoram muito, porque isso desanima, desestimula. Mas Sim, também a partir do sim. momento que entendeu aquilo que vai desencadear o Ah, emagrecimento, vai sim. te levar ao estado original, porque ninguém, né, não foi feito gordo, né? Isso, É, isso. isso vai ser fácil também. Alguém colocou aqui, Sim. pastora, falando para a gente falar mais sobre a forma de mudar o pensamento, né? Tá. Essa semana, nosso foco tem sido mesmo mudança de. Como a gente consegue a mudança Sim, de mentalidade, que é o foco do meu trabalho sim, e do seu também. E, assim, o sim. que tem limitado essa mudança? Sexta-feira, a gente termina a nossa semana do seu pensamento te limita com a doutora e pastora Luísa Hayashi Endo. E Sim, ela assim, tem também trabalhos que são maravilhosos. Então, assim, gente, não sim. queira tudo de uma vez só, numa Sim, live sim. só. Não É dá, só não realmente dá. para que a gente possa trazer visões diferentes. Acompanhe o Sim, trabalho da pastora, sim. Mulheres Nós por vamos estar mais Excelência. vezes também, né, pastora Luciana? Vamos estar Isso mais mesmo. vezes. Você vai lá para minha live Amém. também, viu? Nós vamos Amém. estar falando. Amém. E Sim, assim, não dá então para não ser queira tudo de tudo uma de uma vez. vez, até Não porque dá. coisas que são tudo de uma vez, às vezes não absorve tudo também. Não, não, Esse não, não. conteúdo que a gente está falando aqui, eu vou redigir como eu estou fazendo com os outros e disponibilizando um PDF lá no grupo do Telegram. Então, olha aí na Muito bio, bom, procura, pastora. depois te dou também, te passo também, tá bom? Porque Pastora, e frisando, só frisando mesmo, sim, falar sobre o pensamento, da hora sim, que nós iniciamos até agora, nós só falamos de mudança de só. pensamento. Exatamente. Não, não teve outro assunto, né? Foi isso, É, é isso. Se a gente parar para analisar, é isso exatamente. mesmo, né? Ainda Mas eu mais a só tenho que gente que agradecer. Ainda mais a gente que é o cristão, que permitindo o Espírito Santo atuar, né? Em Sim, Gálatas 5 eu amo esse texto porque ele fala como é que é a vida da carne, né? E como é a vida com Deus. E quando o Espírito Santo está atuando, ele mesmo vai mostrar para a gente como a gente deve fazer isso. Está falhando um pouquinho. Você está aí? Ah, falhou um pouquinho aqui. Falhou para vocês também? Deixa degustar essas. Entrou agora, eles. Ai, falhou um pouquinho. não Então, tem assim, problema. deixa essas palavras, vocês podem até achar que falta mais, e falta mesmo. Mas Sim, sim. isso que está sendo falado a semana toda vai fazendo diferença na nossa forma de pensar. Então, deixa eu ver que está falhando aqui também da pastora de novo. Não pode falhar, não. Volta aqui. Tá bom demais. E eu quero pedir para a pastora, assim que voltar, voltou.
Doutora. Eu quero te fazer um pedido. Eu quero pedir Sim. para que você ore Amém. com liberdade nesse final. E se a gente se encerrar o tempo, como você disse, vamos repetir. Sim, E, sim, e assim, se sim. encerrar o tempo, eu quero dizer que fiquei muito honrada da tua presença Amém. Eu é aqui. que agradeço, É, pastora eu Luciana. respeito o teu trabalho, admiro Muito e obrigado. realmente aprendo com o teu trabalho, com você. E eu agradeço, viu, desde já. Vamos estar orando. Não dá para falar tudo realmente em Não uma dá. live, mas o princípio, a base. Se as pessoas aqui pararem, verem essa live novamente, vão entender muitas coisas que ficaram Sim, até para trás. Vai dar para sim. entender. Amém? Vamos orar então. Se acabar, eu agradeço por essa oportunidade. Muito obrigada a todas vocês. Deus continue abençoando, pastor, o seu trabalho, a Amém, igreja, amém, tá? A igreja, Deus continue amém. abençoando. Tudo é para Glória a contribuir. O Deus. nosso Insta é do Senhor Jesus, as nossas vidas é Amém. dele, os cursos é dele, o Sim, livro é dele, então louvado seja é Deus. Vamos tudo. orar. Amém? Tudo é É isso dele. aí. Amém. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, eu quero lhe agradecer por até aqui o Senhor Amém. ter falado em nossos corações, ter nos instruído, Pai querido, em um oceano profundo do Amém. pensar, um oceano profundo, Senhor, do que limita a mente, do que faz com que os nossos comportamentos, Senhor, venham a ser comportamentos de vitória ou de fracasso. Nós já sabemos que o nosso pensamento, Senhor, mas eu venho pedir para a vida de cada irmã que aqui está. Que o Senhor venha dar vitória, que o teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada uma, Amém, da Jesus. Sheila, da Obrigada, Bolo de Senhor. Pote, da Dorinha, da pastora Luciana, que aqui está, de todas Amém. as pessoas, da Fernanda, da Nath Composições, de todas Amém. as irmãs e irmãos que aqui está. Eu quero profetizar bênçãos, vitórias, quero profetizar a Aleluia. sabedoria do Senhor Jesus na tua vida, a Amém. prosperidade de Deus, que não é somente a prosperidade financeira, isso é só o combo, mas é a Amém. prosperidade do conhecimento, do relacionamento Glória a com Deus. Deus. Profetizo na tua casa, uma casa de abundância, de entendimento com a tua família. Que Deus Amém. abençoe a tua área da saúde, para a honra Amém. e glória do santo nome. Que venha te Aleluia. capacitar, amadas, muito mais, porque o Senhor aqui, Amém. Ele diz em Glória a nossos Deus. corações, agindo eu, o Senhor diz, quem impedirá? Pelejarão Amém. contra ti, mas não prevalecerão, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou contigo. Essas é as palavras do Senhor aqui para alguém, para as nossas vidas. Pelejarão, Amém. mas não conseguirão, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, que te livro daquilo que pelejarem contra a tua vida. Então, amada, levanta a tua cabeça, prossiga em frente, porque Deus, Ele é conosco. Amém.